Perceba uma coisa, essa história vai repetir-se muito em breve. Apocalipse diz: sai dela, povo meu. Babilônia significa confusão, mistura do cristianismo com o paganismo, mistura do cristianismo com o satanismo. Quem são os escolhidos? Aí alguém vai dizer: os adventistas. Mentira! Os governadores darão apoio, o Senado dará apoio, os príncipes do mundo darão apoio, os presidentes darão apoio, encravado na lei, a nova ordem mundial religiosa. E agora, meus irmãos, é hora de ver quem verdadeiramente pertence a Deus. A história do passado vai repetir-se no futuro. A igreja está corrompida do jeito que está, a igreja está fracassada do jeito que está, a vida espiritual dos membros está, desculpa o termo, um lixo do jeito que está, porque não há tribulação. E hoje a igreja de Deus, tão rica como é, num dia para o outro vai perder templo, vai perder colégio, vai perder casa publicadora, vai perder escola, vai perder clínica, vai perder hospital, vai perder conta no banco, vai perder tudo, vai voltar a zero. Aí Deus vai ter um ministério puro e leal. Roma e os Estados Unidos já estão quase fechando aliança. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O verso 3 diz: então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Mas que tanta repetição, né? Por que repete demais? Já vai entender. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de quantas línguas? Todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e os homens de quantas línguas? Todas as línguas. E adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E paro aqui no verso 8, quando diz: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, babilônicos, e acusaram os judeus, povo de Deus. Ponto. Se você ler esse texto, apenas por ler, você não vai encontrar nada demais aqui. E aqui está a razão do porquê muitos não conseguem entender as coisas de Deus. Porque leem apenas por ler. Leem apenas para dizer a Deus: eu li, fiz minha obrigação. E a Bíblia não é um livro que tem que ler apenas por ler. É por isso que é necessário separar um tempo para ler as Escrituras. Porque nesse tempo, você vai ler as Escrituras e você vai meditar no que você leu.
Você vai imaginar o que você leu. Você vai permitir que o Espírito de Deus te leve lá tantos mil anos atrás, para você entender o que você leu. Você vai colocar-se na história, como se você fosse um personagem da história, para você entender o que aconteceu. Por que o fulano de tal falou isso? Por que ele agiu assim? O que ele estava pensando? O que ele queria? Isso é meditação. E em espírito de oração, Deus te mostra coisas que o olho natural humano não consegue ver. Sabia disso? Um dia de sol, bonito, as crianças indo para o colégio, os pais deixando as crianças nos colégios, indo trabalhar, atividade normal, tinham tomado os de jejum, café da manhã, estava tudo normal. De repente, uma santa convocação. Quando olham na província da Babilônia, na Campina de Dura, os homens do exército, puxem, puxem. Então começavam a puxar as cordas, e foram puxando, e uma estátua de 27, quase 30 metros foi levantando. Detalhe, estátua feita inteirinha de ouro maciço. Agora você imagine uma estátua levantando, toda feita em ouro, com praticamente 3 metros de largura tinha a estátua, por quase 30 metros de altura, na província da Babilônia, na Campina da Babilônia, e de repente ao levantar essa estátua, a luz do sol refletido sobre o ouro puro, o sol bateu na imagem e soltou um reflexo muito grande, aquele reflexo que você olha e fala, nossa, aquele reflexo que quando você está dirigindo o carro, e vem um outro lá, e o sol está atrás de você, e acerta o para-brisa, e você está dirigindo e olha para o lado, imagine um reflexo de uma imagem de 30 metros de altura por 3 de largura, e diz a Bíblia, que Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, no hebraico sátrapas é príncipes, os príncipes responsáveis por sancionar decretos e leis. Lembra de Daniel capítulo 6? Ajuntou-se os sátrapas, criaram um decreto de lei e fizeram o rei assinar o decreto. Lembra? Daniel teve que ser jogado na cova dos leões. Responsabilidade dos sátrapas, criar decretos e sancionar decretos de leis. Quem faz isso hoje em nosso mundo que vivemos? O Senado, certo? Congresso Nacional, Senado, ok, mandou ajuntar os prefeitos. Quem são os prefeitos? Líderes dos municípios, certo? Mandou ajuntar governadores. Quem são eles? Líderes do estado. Mandou ajuntar juízes. Quem são os juízes? Os que controlam o Tribunal de Justiça dos estados, certo? Mandou ajuntar quem mais? Tesoureiros. Quem são os tesoureiros? Os economistas, os bancários, os que mexem com o dinheiro, os que controlam o comércio, os que controlam as propagandas, os que controlam os meios de comunicação. Interessante, né? Perceba uma coisa, essa história vai repetir-se muito em breve. Babilônia, o maior império já conhecido na Bíblia, maior império satânico e pagão ao mesmo tempo. Babilônia, um reino gigante, que tinha um único líder, sacerdote e ao mesmo tempo rei. Sacerdote de Bel-Marduk, um dos maiores demônios, tanto do satanismo moderno, quanto da Babilônia antiga. Nabucodonosor, sacerdote de Shamash, deus sol da Babilônia. E também líder político,
Portanto, tinha força política, tinha força religiosa, controlava o exército e controlava a religião, comandava a igreja e comandava o Estado. Babilônia, nome significativo de confusão, grande confusão, confusão de ideias, confusão de princípios, confusão de doutrinas. Babilônia, o império da idolatria. Babilônia, o império do paganismo. Babilônia, o império da tradição. Babilônia, o maior reino existente na época dos judeus. Dizem os historiadores que seus muros eram tão largos que 2 carruagens de cavalo poderiam correr ao lado uma da outra em cima dos muros da Babilônia. Representada por um leão com asas, na mitologia chamado Grifon, um leão com asas, símbolo de domínio absoluto, tanto na terra como no ar. Leão com asas de águia, Babilônia. E agora Nabucodonosor decide unificar o mundo inteiro num só sistema político, num só sistema econômico, num só esse sistema religioso, uma só família, uma só moeda, uma só língua, a nova ordem mundial. Convoca então o Senado, convoca então o governo dos estados, governadores, convoca então os prefeitos, convoca então os vereadores, deputados, e convoca agora, para piorar a situação, todos os oficiais. Vem marinha, vem aeronáutica, e vem exército, vem polícia militar, vem polícia florestal, vem polícia civil, tropa de choque, todos os oficiais. Convocação política, usando do poder do Estado, do poder do decreto, do poder da lei. E agora convoca todos, usando do poder do Estado, usando do poder do decreto, usando do poder da lei. E ao chegar todos ao redor da imensa e grande estátua, representando o reinado eterno de Nabucodonosor na Babilônia, um reinado sem fim, um Deus supremo e absoluto, até mesmo aquele que havia dado a visão. Diz a Bíblia que quando todos os povos, quando todos os líderes, quando todos os homens de todas as línguas, de todas as nações, achava-se presente diante de Nabucodonosor, ali também estava todas as forças da terra. Polícia, exército, marinha, aeronáutica, armados até os dentes, preparados para qualquer tipo de manifestação contrária à nova ordem mundial. Preste atenção. E o arauto do rei aproxima-se diante da multidão. Atrás do arauto do rei estava uma banda, uma orquestra sinfônica da Babilônia, com toda sorte de instrumentos de música. O arauto apregoou em alta voz, uma voz que correu toda a campina de Dura, na província da Babilônia. Centenas de milhares de pessoas, de todos os povos, tribos, línguas e nações, em pé diante da estátua. E agora o arauto diz: ordena-se. A religião de Deus, Deus quer que você faça por amor. Se você prega, prega por amor. Se você canta, cante por amor. Se você ajuda na cozinha, ajude por amor. Se você faz um estudo bíblico, que seja feito à base do amor. Se você, qualquer atividade missionária, Deus exige que seja feita com amor. Se não for com amor, não faça. Mas Satanás é o contrário. Ordena-se a todos vocês, no momento em que ouvirdes o som da música, prostrem-se para a consagração da imagem e adorem todos os povos. Não interessa a sua igreja, não interessa a sua religião, a nova ordem mundial será estabelecida sobre critérios e princípios
que não são os que estão escritos na Bíblia. E será uma ordem ao mundo inteiro. Ordena-se a todos os povos que aceitem o que a religião mundial vai dizer. Aceite o sistema de adoração mundial. Aceite o louvor mundial. Assim será. E quem fizer ao contrário... Agora te pergunto, o que a música tem a ver no sentido aqui? Conversava com alguns ontem aqui sobre isso. O que a música tem a ver com a consagração da imagem da Babilônia? Por que Satanás, no momento chave, no momento forte, na reunião, na assembleia, todos os povos, agora, próximos de efetuar ali a sua exaltação, e chega naquele momento, Satanás diz, calma aí, sou o maestro. No momento em que ouvirdes a música, toda vez que a música aparece na Bíblia, toda vez está relacionada com a adoração. Ou Deus, ou todas as vezes que a Bíblia apresenta a música, está relacionada com adoração. A música é um sistema de adoração. Quer ver? Lembra na criação da terra? O que diz o livro de Jó? As estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam os filhos. Se você ler Salmos, Salmos, qual que é a parte forte de Salmos? Escondi tua palavra no meu coração. Que é isso? Para não pecar. Não é música? Contra ti. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Não é isso? Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Não é música? Prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Não é isso? Música tem a ver com... Será que os cantores do mundo sabem disso? A minha sorte grande foi você cair do céu, meu anjo querubim. Está adorando quem? Por que sorte? A Bíblia não diz assim, ai da terra e mar, pois o diabo desceu até vós com grande cólera? Por que a cantora está dizendo que foi uma sorte? Se prostrado me adorares, te darei todas as coisas que você quiser. Será que fez ela um pacto? Para fazer um louvor assim diante da multidão que grita e canta, poeira, poeira do capeta caindo na terra e levantando poeira. Que Jesus disse, vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Foi uma poeira mesmo. Foi poeira até debaixo do mar. Do jeito que caiu, subiu água, caiu lá no chão, poeira. É isso que ela está cantando. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Raul Seixas nasceu há 10 mil anos atrás? E não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Não. Eu vi Cristo ser crucificado. Quem viu? Eu vi o amor nascer e ser assassinado. Deus é amor. Para pagar os seus pecados. Eu vi. Quem viu? Será que é ignorância isso? Será que é por acaso? Meus pensamentos tomam forma de viagem, vão para onde Deus quiser. Está drogado. Um videotape que dentro de mim retrata de uma forma inconsciente, de maneira natural, é maconha. Tô indo agora para um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa para deitar. Vai aprender com a formiga, preguiçoso.
Em minha volta, sinfonia de pardais. Está tonto? Cantando para a majestade do sabiá. Tudo bem, ok? Tá bonito, ok? Segunda estrofe. Tô indo agora tomar banho de cascatas. Quero adentrar nas matas, onde Oxóssi é o Deus. Oxóssi é um demônio, sabia disso? Oxóssi é um demônio do candomblé. Corresponde ao mesmo São Jorge da Igreja Católica. É a mesma coisa. Se você for numa casa de umbanda, não vá! Mas se você for lá, lá vai ter uma imagem de São Jorge. O que São Jorge, que aparentemente é um santo de uma igreja, está fazendo dentro de um centro de umbanda e candomblé? Que relacionamento tem a igreja com o demônio? Se você for lá e procurar o seguinte: eu quero uma imagem de Iansã, a deusa das tempestades. A pessoa do centro vai te vender uma imagem da Santa Bárbara. E aí você vai dizer: não, 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 eu quero Iansã. Ela vai dizer: é essa aqui. Se você ir lá e pedir a imagem do maior demônio do candomblé, do maior orixá, do maior espírito, o que tem domínio sobre todo o Brasil, o que controla sobre todas as hostes das trevas do Brasil, eu quero uma imagem de Exu, Ogum, sei lá quem é, vai te dar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. É o mesmo. Não é à toa que tem o maior santuário do Brasil. Que relacionamento tem a igreja de Cristo com o demônio? Apocalipse diz: sai dela, povo meu, tornou-se morada de demônios e esconderijo de toda espécie de espírito maligno e imundo. Não existe sociedade alguma entre Cristo e Satanás. Não há mistura de luz com trevas. Babilônia significa confusão, mistura do cristianismo com o paganismo, mistura do cristianismo com o satanismo. Babilônia, confusão. E agora, Babilônia, confusão, usa da música. A música é a maior ferramenta na mão de Lúcifer, o regente do coro celestial. Acha você mesmo que não vai usar a música para destruir o povo de Deus? Acha você mesmo que ele não vai trabalhar no seu maior dom, a capacidade de perverter tudo que é santo no profano? Querido irmão, querida irmã, toda música que não tem princípio fundamentado na Bíblia, toda música que não é em louvor e exaltação ao nome de Deus, cuidado, cuidado, que se possível fora, Satanás enganaria os próprios escolhidos. Quem são os escolhidos? Aí alguém vai dizer: os adventistas. Mentira! Os escolhidos são os que vivem de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus e estão espalhados no mundo inteiro, entre todos os povos, tribos e línguas e nações, na Babilônia. É por isso que em Daniel, o diabo convoca o mundo inteiro. O mundo é dele. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. O mundo é dele. Você pode ter meio termo no seu casamento. Você pode ter meio termo no seu colégio, na sua faculdade. Você pode ter meio termo no seu emprego. Você pode ter meio termo onde você quiser. Na vida espiritual não existe meio termo. Quem pertence a Cristo é de Cristo, e quem pertence ao diabo é do diabo. E quem acha que está com Cristo e pratica a obra do diabo é mentiroso. Está se enganando sozinho. E no fechamento da porta da graça vai entender o que eu estou falando. O justo vai ser justo e o ímpio vai ser ímpio. Não tem meio termo. Não vai ter um ímpio meio justo. Não vai ter um justo meio ímpio. O ímpio é ímpio, o justo é justo. Deus enxerga assim. E se você acha que eu sou radical, lembre-se das palavras de Jesus: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra. Então, se você diz ser cristão, você tem duas chances hoje: ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Porque as coisas de Deus não é do jeito que você acha que é do jeito que Ele disse que é. Se Deus falou assim, é assim e acabou.
Princípio não se muda, não se altera. Não interessa a cultura. Ah, mas a cultura, azar da cultura. Joga a cultura fora. Se a Bíblia diz não e o princípio diz sim, o princípio é lixo, a Bíblia é o ouro. Os cristãos precisam lavar suas vestiduras e alvejar no sangue do Cordeiro. Esse maldito eu que reina no meu coração e no seu precisa morrer, queridos irmãos. Porque é ele que está impedindo Deus de agir. É ele que quer fazer as coisas do jeito dele. E vai seguindo a Babilônia. Vai seguindo os costumes da Babilônia. E quando chegar a hora que Satanás vai levantar a imagem da besta no fim do tempo do fim, vai convocar todos os povos, multidões, línguas e nações, do jeitinho que você está vendo aqui. E o decreto vai ser uma surpresa. Surpresa para todos os povos, inclusive o povo de Deus. E no momento em que tocar os instrumentos, a Bíblia disse que todos os povos se prostraram, inclusive a tribo de Judá, o povo de Deus. Como que pode? O povo de Deus prostrou-se diante da imagem. É simples, já estavam adorando os deuses da Babilônia há muito tempo. Já estavam assistindo os programas da Babilônia. Já estavam ouvindo as músicas da Babilônia. Já estavam frequentando os bares da Babilônia, as boates da Babilônia, os divertimentos da Babilônia. Estavam familiarizados com a Babilônia. A pintura de suas unhas era uma pintura da Babilônia. Os ornamentos que usavam, joias, brincos e anéis da Babilônia. Sua vestimenta da Babilônia. E no momento que levantou a estátua, não houve problema algum em prostrar-se. Já estavam prostrados no coração. Povo de Deus do tempo do fim, seguindo o costume da Babilônia, adotando o vestuário da Babilônia, pintando-se como os babilônicos, assistindo os programas da Babilônia, participando de festas da Babilônia, ouvindo músicas da Babilônia, filmes da Babilônia. Quando levantar a imagem da besta, reconhecerão a divindade da Babilônia, o Deus que sempre adoraram e cultuaram inconscientemente. Mas graças a Deus que entre o seu povo sempre existiram o remanescente. O remanescente prefere a morte do que quebrar a palavra de Deus. E no momento que tocou o som da trombeta, do pífaro, da harpa, os oficiais engatilhavam as armas. As pistolas. Olhando entre a multidão, quem seria o primeiro a ousar a não reconhecer um decreto de ordem mundial, estabelecido na Constituição e na lei mundial? Seria tido como um terrorista, será tido como um bandido, será tido como um contra-lei, um fora da lei. Como? Um conspirador contra o governo, pela força da política, do exército. A Babilônia atual vai colocar de novo, como foi na Idade Média, os seus dogmas e doutrinas sobre a Bíblia, mas agora encravados na Constituição, encravados na legislação. Os governadores darão apoio, o Senado dará apoio, os príncipes do mundo darão apoio, os presidentes darão apoio, encravado na lei, a nova ordem mundial religiosa, como era na Idade Média, diz o Apocalipse, voltará a ser. E agora, meus irmãos, é a hora de ver quem verdadeiramente pertence a Deus. Porque se agora estamos nos prostrando aos costumes do mundo, quando chegar a hora de levantar-se a favor de Deus, quem você acha que vai sobrar? Apocalipse te responde: irou-se o dragão contra o resto da descendência da igreja de Deus. Sabe o que é resto? Ao almoçar hoje, deixe uma colher no prato. Isso chama-se resto. Quando você olha uma igreja abarrotada e lotada, que parte dessa igreja seria o resto? Quem gostaria de ser o resto? Está entendendo?
Por que resto? Porque infelizmente muitos são chamados, mas são poucos os que querem fazer o que Deus ordena. Muito poucos. E agora tocou os instrumentos. Começaram a prostrar-se diante da imagem. E foi vindo, e foi vindo, e foi vindo, foi vindo, foi vindo. A tribo de Judá, a tribo do povo de Deus, começaram a se olhar um para o outro. E agora? A fornalha estralava, era vermelho o fogo da fornalha, que recentemente tinha sido usado para construir a imagem. Quem seria louco de entrar lá? E agora, mais de 1000 graus acesa, para derreter o ouro. Os povos se prostram rapidinho, um dominó. E no meio de centenas de milhares de pessoas, o verso 8 diz: alguns caldeus acusaram os judeus. No meio de centenas de milhares de pessoas, 3 jovens, de mais ou menos 20 anos talvez, pelo cálculo bíblico, ficaram em pezinho assim. Não deram uma... Não. Ficaram paradinhos assim. Sadraque, Mesaque. Fui numa igreja e o irmão falou: Abed-negro. Deve ser primo do Abed-negro, né? Os 3 em pé. Um deve ter olhado para o outro e deve ter dito assim: ô mano, valeu, hein? Foi bom ter você do meu lado. Deus te abençoe, te guarde. Eu morro, mas eu não ajoelho. E o outro disse: tô nessa. E o terceiro falou: é churrasco. Não vou ajoelhar não. Prefiro morrer queimado do que passar a vida inteira me arrependendo por ter virado as costas para Deus. Sabe como se chama isso? Conversão genuína. Só consegue defender a causa de Deus quem se converte. Quem não se converte, ó. Você já ouviu alguém dizer assim: eu vou sair da igreja? Quantos já ouviram essa frase? Eu vou sair da igreja. Aí você pergunta assim: por quê? Ah, fulano de tal falou mal de mim, pastor fez isso. Pastor é o bodão expiatório, né? Não me visita, eu estou no pecado por causa dele, e vai transferindo a culpa. O interessante é que eu nunca escutei uma pessoa do mundo, encravado lá no mundo, chegar e falar assim: ô Demétrio, vou sair do mundo. Por quê? O mundo me ofendeu, me traiu, me machucou, falou mal de mim, vou para Jesus. Já viu alguém fazer isso? Não? Sabe por que não? Porque ama o mundo. Então por que os da igreja querem sair da igreja e voltar para o mundo? Sabe por quê? Amam o mundo. Porque a Bíblia diz: nada pode me separar do amor de Deus. Nem fome, nem tribulação, nem nudez, nem diabo, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem ninguém. Então os que querem sair da igreja e ir para o mundo, desculpa irmão, vou falar calmo aqui para você não pensar que eu estou brigando. Você ama o mundo, você está olhando para Sodoma e você quer voltar para lá. Por isso que você quer sair da igreja. E aí você vai arrumar alguém para jogar a culpa de querer voltar para a Babilônia, de querer sambar na Babilônia, de querer usar os apetrechos da Babilônia, de querer usar os esmaltezinhos da Babilônia, de querer frequentar os lugares da Babilônia. Alguém disse: qual é a diferença do cinema e assistir o filme em casa? Nenhuma. O mesmo demônio que vai com você no cinema, lá à casa dele, então ele chama você para assistir o filme na casa dele, e depois você chama ele para assistir o filme na sua casa. Nenhuma. Babilônia.
Me diz o que tem no cinema para um servo de Deus, um mensageiro da cruz, um pregador do evangelho. O que tem no cinema para alguém que quer salvar almas? O que tem no estádio de futebol para alguém que tem os olhos fitos no céu, enquanto o corpo ainda está na terra? Nenhuma coisa. Babilônia. A mente está na Babilônia, o coração está na Babilônia, os pensamentos estão na Babilônia, e no momento que subir a estátua, se não converter-se, vai prostrar-se diante da Babilônia, mesmo sabendo que o Cristo que vai aparecer não é o Jesus da Bíblia. E agora em pé, diante da imagem, chegaram em Nabucodonosor e disseram assim, rei, vive eternamente. Tem 3 aí que não se prostra aos seus deuses. Diz a Bíblia, Nabucodonosor perguntou, quem são? Sadraque, Mesaque e Abednego, mande chamá-los. Nabucodonosor não acreditou na fofoca. Mesmo sendo um rei pagão, mandou chamar. E quando chamou, chegou os 3. Se você ler o verso 14, Nabucodonosor pergunta, é verdade que vocês não se prostram diante dos meus deuses? Agora, os fiéis servos de Deus na nova ordem mundial, levado diante de reis e governadores, príncipes e prefeitos, magistrados, juízes e tesoureiros, levado diante dos oficiais e dos grandes homens da terra, para que deis testemunho. Serão levados, disse Jesus, diante de governadores e reis, para darem testemunho. Não se preocupem com o que vão dizer, pois o Espírito Santo de Deus falará por história do passado, vai repetir-se no futuro. Se nós não escondermos a Bíblia agora no coração e na mente, quando chegar diante de reis e governadores, você vai falar o que para eles? Por que você não aceita o domingo no lugar do sábado? Porque eu sou adventista do 7º dia. Morreu. Que resposta horrível. Você guarda o sábado porque é adventista? Ou porque está na Bíblia? Ou porque você é um cristão? Resposta horrível. Se você faz as coisas, faz porque está Não coloca a religião no meio, não. Esse dia atrás eu falei uma coisa, uma pessoa se assustou. Falei, quem criou a religião foi o diabo. A pessoa me estralou um olho desse tamanho assim. Quê? Falei, é isso aí. Porque tudo que Deus cria é bom e a religião é ruim. Deus cria as coisas para nos aproximar uns dos outros e todos dele. E a religião nos afasta. Afasta ou não afasta? A religião afasta um do outro. Afasta o católico da Assembleia, a Assembleia do Adventista, o Adventista da Batista. E aí um fala assim, eu sou melhor que ele, eu sou melhor, eu tenho a verdade, eu tenho. E fica essa confusão, ninguém prega o evangelho, Jesus não volta e vai todo mundo morrer aqui. Jesus criou o cristianismo. Graças a Deus que no tempo do fim o adventismo tem trazido exatamente tudo que a Bíblia ensina. Mas a verdadeira religião do protestante é a palavra de Deus. Isso está escrito no Grande Conflito. Então quando você for dar testemunho, você vai dar um testemunho em nome de Jesus, não da igreja adventista. E agora, diante do rei, eles respondem, é verdade, a gente não adora essa estátua aí não. Sem meia conversa, sem meio termo, sem enrolar, direto. E Nabucodonosor disse, então vou dar mais uma chance, vou mandar tocar de novo os instrumentos. E eles responderam, não precisa. Olha só, quantos anos tinham eles? Você tem coragem de defender sua crença assim? Não sua igreja, sua crença, sua fé. Sentindo o calor do fogo no rosto? Sobre o efeito de metralhadora alemã ou de Israel, que estraçalha o ladrão que nem papel? Teria coragem? Vou te contar um testemunho no final dessa mensagem que já está acabando. E agora, eles disseram, sem preocupar-se com as metralhadoras, as espadas, lanças, porque o cristão não tem medo de morrer pela verdade, porque a vida do cristão já está escondida em Jesus. Quer morrer, morre, daqui a pouco ressuscita e viva todo mundo. E agora disse a Nabucodonosor, não precisa não. Não precisa, porque nós não vamos servir a seu Deus. E Nabucodonosor pergunta, quem é o Deus de vocês que vai me livrar das minhas mãos? Nabucodonosor já sabia quem era o Deus do céu. No capítulo 2, Daniel, ele reconhece o Deus do céu. Não precisamos te responder quanto a isso, ó rei. Se nosso Deus quiser, vai livrar.
Se Ele não quiser, nós morremos e acabou. Sabe como chama isso? Fé pura. A fé pura. Se Deus abençoar ou não, você aceita a vontade de Deus. Se vai dar certo ou não, a vontade de Deus é aquela. A fé cheia de presunção, se der certo, glória a Deus. Se não der, blasfêmia contra Deus. E eles acreditavam o seguinte: se morrer ou não morrer, nós vamos ser fiéis. Resultado: Deus livrou eles do fogo, sim ou não? Não, caíram dentro do fogo. Deus livrou eles do poder do fogo? Entenda uma coisa: fogo na Bíblia, símbolo de tribulação. Sem tribulação não tem paciência. Sem tribulação não tem perseverança. Se alguém está orando, Senhor, me dá paciência, espere tribulação que você vai ter. E aí quando vem a tribulação, oh meu Deus, olha o que está acontecendo. Você pediu paciência, Deus está te dando paciência. Tribulação traz paciência e perseverança. Quer ser paciente e perseverante? Cuidado, Deus vai permitir tribulações, porque isso purifica, queima o pecado, transforma o coração e te mostra a imagem de Jesus. É simples. Então Deus nunca vai livrar um cristão da tribulação, entendeu? Nunca. Deus vai permitir que os cristãos sejam mergulhados num tempo de angústia, qual nunca. A igreja está corrompida do jeito que está, a igreja está fracassada do jeito que está, a vida espiritual dos membros está, desculpa o termo, um lixo do jeito que está, porque não há tribulação. Só que vai chegar uma hora que nossa rebeldia, nosso amor ao mundo, nosso amor à Babilônia, vai atingir o limite da paciência de Deus, e por amor a nós, Deus vai soltar a besta para nos matar e perseguir de novo, porque a ausência da tribulação trouxe sujeira para dentro da igreja. Então é necessário que venha fogo, porque o ouro no meio do fogo brilha, fica puro, limpo, e a escória, o lixo derrete, some, vaza, tchau. Deus está tendo misericórdia, paciência. Deus está relutando em permitir o açoite, permitir o chicote, mas nós estamos atingindo o limite da paciência dele, e quando chegar o limite, ele vai soltar a besta que está acorrentada já há algum tempo, para que ela avance sobre a igreja de Deus. E hoje a igreja de Deus, tão rica como é, num dia para o outro vai perder templo, vai perder colégio, vai perder casa publicadora, vai perder escola, vai perder clínica, vai perder hospital, vai perder conta no banco, vai perder tudo, vai voltar a zero. Aí Deus vai ter um ministério puro e leal, porque hoje alguns pregam o evangelho por amor, mas quando vier o fogo, só vai restar na igreja os que guardam os mandamentos de Deus e a fé acabou. Chega de brincadeira. Enquanto brincamos de ser cristãos, o diabo não brinca de ser demônio. Está preparando nova ordem mundial. Roma e os Estados Unidos já estão quase fechando a aliança. E o que eu estou fazendo aqui? O que nós estamos fazendo? Quantas pessoas ainda não escutaram a mensagem? Quantos corações aqui dentro ainda não se converteram a Deus e entenderam o que é ser um cristão? E eu termino essa mensagem contando uma história que aconteceu em Lima, no Peru, há alguns anos atrás. Na cidade de Lima, lá no Peru, tem uma igreja adventista lá, uma igreja para 100 e poucos membros. E essa igreja fica próximo fica num vilarejo próximo à floresta amazônica. E na floresta fica escondido um grupo de guerrilheiros que possuem o nome de Sendero Luminoso. Talvez alguns já ouviram falar aí. Esses guerrilheiros é um grupo antigoverno. Eles possuem armamentos pesados do exército e da polícia. E eles são como fantasmas da selva. Saem da floresta, são quase 3.000 guerrilheiros, do Peru até a Colômbia. Saem da floresta como uma nuvem de gafanhotos, devoram o que encontrar pela frente, saqueiam lojas, pegam tudo,
e voltam de novo para a floresta. E lá ficam. Um sábado de manhã, a igreja cantava, cerca de 100 e poucas pessoas. Louvava a Deus e cantava. E de repente, entrou um bando de homens armados com roupas do exército pelas portas da igreja e fecharam as janelas e as portas. Metralhadoras de mão, pistolas. Entraram na igreja. Imagine o susto que a igreja levou. No princípio, alguns membros acharam que era uma encenação, alguma coisa assim. Mas os homens, o rosto, eles viram que aquilo ali não era brincadeira. As armas de verdade. O líder religioso chegou e disse: quantos tem Bíblia aí? A igreja toda levantou. Toda. O líder religioso disse: joguem as Bíblias no chão agora. Olhou para os guerrilheiros e eles estralavam as armas e apontaram para a igreja. 105 pessoas, 100 pessoas jogaram a Bíblia no chão. O líder do grupo disse: pisem sobre a Bíblia, rasguem as páginas da Bíblia. E eles pisavam e rasgavam as páginas da Bíblia. 5 pessoas fecharam os olhos e seguraram a Bíblia contra o peito e choravam. Não sei se choravam por causa dos guerrilheiros ou por causa da igreja que jogava a Bíblia no chão. Depois que a igreja jogou a Bíblia no chão, o líder dos guerrilheiros olhou e viu que 5 irmãos seguraram a Bíblia no coração. Chamou os 5 e mandou que ficasse na parede. Seriam exterminados, como um exemplo. E quando os 5 foram para a parede de costa, o líder do bando chamou o resto dos guerrilheiros, que se colocou assim em ordem diante da igreja. Engatilhou sua arma e disse o seguinte: esses aí são cristãos, e para nós vocês não são nada. Matou praticamente uma igreja inteira. Virou as costas, foi embora. Tem um texto do Apocalipse que diz que os cristãos não amaram a própria vida, mesmo ante em face à morte. Não amaram a própria vida. Quando eu fiquei sabendo disso, eu liguei para uma pessoa que foi ao Peru, e a pessoa me confirmou dizendo: é verdade, eu fui lá, fui na associação lá, é verdade. Quero dizer uma coisa para vocês: ser cristão é mais do que sentar aí onde você está, é mais do que escutar o que eu estou falando. Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Se você não leva a mensagem de Deus para ninguém, você não é cristão. Essa é a verdade. E eu quero te fazer um apelo hoje. Talvez você já esteja cansado de apelo e vai se cansar até o final do acampamento, que eu vou apelar até o final do acampamento. Vocês não vão me ver mais talvez, então eu vou apelar aqui. É para aqueles que sabem que não são cristãos. Não tenha vergonha de admitir, porque quando o pecador admite, é aí que Deus abençoa. O que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. E a você que sabe, que é batizado na igreja, às vezes de berço, mas sabe que não se converteu, e talvez você pergunte: irmão, o que é conversão? Não se converteu. Porque aqueles que se converteram sabem que se converteram, respiram o evangelho, almejam a volta de Jesus, anunciam as palavras de Deus, e mesmo com os seus defeitos de caráter, lutam contra os defeitos para alcançar a norma estabelecida por Deus na Bíblia. Você sente isso? Então você se converteu. Você não sente isso? Precisa nascer de novo, senão não pode entrar no reino. E se porventura tem alguém no meio desse público que já estudou a Bíblia, está estudando, mas ainda não entendeu, ou talvez ainda não aceitou, eu quero te fazer um convite:
Tome uma decisão ao lado de Deus. Fique em pé diante da imagem. Aceite ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Seja selado pelo poder de Deus para a salvação eterna. A Daisy vai cantar de novo. E enquanto ela canta, que o Espírito de Deus consiga um espaço para falar em seu coração. Os jovens foram retirados de dentro da fornalha. E o fogo não lhe fez mal algum. Creram no poder de Deus. E a todos aqueles que me honram, diz o Senhor, eu os honro